Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, meus queridos, tudo bem? Esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Até aqui Deus tem nos ajudado. Muito bem-vindo a você que tem chegado aí, está interessado em aprender mais o texto bíblico. Para isso que a gente está aqui, para te ajudar nessa jornada, tá bom? Marcos capítulo 12, parte 1, episódio de número 487. Essa que é a 6ª temporada. A gente está vendo o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo. A gente vai falar hoje bastante sobre a dialética de Jesus, sobre os maus lavradores, a parábola da vinha, o que nós aprendemos sobre a infidelidade, a recompensa. E tem muita coisa legal, muita teologia bíblica. Pega um caderninho, anota, leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá, convida mais gente e vamos juntos aprender mais o texto bíblico. A gente está aqui há mais de 2 anos, já fizemos quase 500 episódios aí de estudo bíblico. São horas e horas, muitas horas que você pode desfrutar de forma gratuita. O livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, nós estamos no Evangelho de Marcos, que termina no capítulo 16, já estamos no capítulo 12, quase no finalzinho já dessa 6ª temporada. Na 7ª temporada a gente vai ver o livro de Números lá no Pentateuco, vai ser uma jornada bem legal também, desde já eu já te convido para você estar com a gente lá, tá bom? Você encontra tudo isso aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. E vai orando a Deus aí para que Ele continue nos ajudando, a gente continuar fazendo esse trabalho árduo, longo, trabalhoso, mas Deus é bom e vai nos ajudando. Então veja que houve uma rude exigência ali, digamos assim, de Jesus por sua autoridade. Levou a fazer em resposta a uma pergunta. Marcos capítulo 12, versículo 1 ao 12. Essa pergunta, ela despertou a consciência dos seus interrogadores e os lançou em confusão e dificuldade. Ficaram confusos. Eles o estavam apressando para a sua hora final e ele precisava aproveitar todas as oportunidades de terminar o trabalho que lhe fora dado. Portanto, em parábolas, ele falou a eles e contra eles, o que apenas despertou sua ira e os enviou para conspirar e planejar a destruição do mestre. Nenhuma palavra foi necessária para declarar quem era representado pela vinha, porque a vinha do Senhor dos Exércitos, ela é a casa de Israel. E os detalhes da parábola, eles eram minuciosamente históricos. Veja quantas vezes um servo ele foi enviado para receber dos frutos da vinha, quantas vezes ele foi tratado vergonhosamente, agora uma última chance oferecida. Ele ainda tinha um filho amado, ele o enviou por último a eles. Mas o apelo, o que portanto fará o Senhor da vinha? Ele não os deixa responder, mas fornece em palavras simples e de maneira a tornar a resposta um aviso. Infelizmente, nossos olhos contemplam o cumprimento preciso. E a pedra rejeitada é agora a pedra fundamental, a pedra de esquina. Essa parábola ela nos revela muitas coisas interessantíssimas. Primeiro, um grandioso exemplo da divina paciência. Foi um trato direto com Israel, mas foi um trato indireto com todos os homens. O comentário é encontrado no desenvolvimento histórico da história de Israel. Segundo, uma instância dolorosa da infidelidade humana. Isso, como em todos os casos de falta de fidelidade a fundos importantes, foi tristemente desastroso.
Mas não apenas aqueles a quem a confiança foi confiada, pois todos os homens, eles expiam os pecados de todos os infiéis. Entenda, se aquela vinha tivesse produzido seus devidos frutos, todas as nações teriam se tornado participantes. Terceiro, uma triste ilustração do julgamento divino. Israel é deposto, a confiança sagrada é retirada, a vinha está em outras mãos, os lavradores infiéis como tais são destruídos. Ai de Israel! Sua coroa está no pó, suas harpas penduradas nos salgueiros. Ela não canta com sua voz as agradáveis canções de Sião. Ela não é o grande poder espiritual na terra para o qual foi projetada, sua vocação e eleição ela não garantiu. Marcos capítulo 12, os maus lavradores. Se os homens não conhecem a Deus, também não podem conhecer aqueles a quem que são enviados por Ele. Os fariseus eles foram colocados contra Jesus porque ele era a única apresentação viva de seus próprios deveres negligenciados para com Deus. A vinha foi dada a outros. Assim grandes heranças desaparecem de seus possuidores e o servo diligente chega à sede do Senhor. Uma lição frequentemente sugerida por Cristo: os homens não são o que parecem ser. É difícil perceber que o Salvador ele já foi ridicularizado como um professor rústico e analfabeto de Nazaré. No entanto, assim foi. Há uma profunda maravilha nas reviravoltas da vida humana, meus queridos. E enquanto tivermos olhos para a mão e obra de Deus, os milagres no sentido mais verdadeiro nunca cessarão. A dialética de Jesus, aqui no versículo 13 ao 17, capítulo 12, a gente vê que no uso que ele fez da moeda, Jesus ele sugeriu toda uma série de argumentos. A moeda com sua imagem era um símbolo do governo terreno. O reino de Jesus é ideal e independente das formas deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. A lealdade do cristão ao reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ensina como agir em relação aos governos mundanos. Mas o cristianismo não deve ser confundido com a política. Nenhum governo terreno ele pode impedir o serviço espiritual de Deus. Isso não deve ser prestado a eles, o que é devido somente a Deus. Esse dinheiro de tributo era um imposto de votação ou captação pagável ao governo romano desde o momento em que a Judéia se tornou sujeita ao poder romano. Judas da Galileia, ele liderou uma revolta contra esse imposto, mas pereceu com seus seguidores. A história nos revela, Flávio Joséfo, ele escreveu sobre isso, que quando a Judéia se tornou uma província romana, o governador da Síria, o Públio Sulpício Quirino, ao qual a nova província estava vinculada, ela ordenou a execução de um censo, para fins de estabelecer a carga tributária que passaria a ser cobrada da população. E essa medida ela provocou uma forte reação popular, que logo se converteu em uma revolta armada. E segundo Flávio Joséfo, a reação armada ela começou entre os judeus da Galileia, lideradas por Judas, e que dirigiu um assalto à guarnição romana que ficava em Séforis, capital da Galileia. E esse Judas não é o traidor, tá? Não confunda. Essa revolta ela foi duramente reprimida pelos romanos, embora Joséfo não informe o destino de Judas. É provável que ele tenha morrido em combate, ou aprisionado e executado depois, como pena. Ele também é citado pelo Rabino Gamaliel, um membro do Sinédrio, como exemplo de um falso Messias, segundo os Atos o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E depois disso, apareceu Judas o Galileu na época do recenseamento. Esse também conseguiu juntar muita gente, foi morto. Todos os seguidores foram espalhados, como a gente disse. Em Atos 5:37, a gente vê ele sendo citado lá, esse Judas. Em antiguidades judaicas, o relato de José, ele atribui a Judas e ao fariseu Zadok a fundação do movimento dos Zelotes,
que a gente vê presente também ali nos evangelhos, esse partido que pregava a luta armada contra os opressores romanos. Então veja que se o nosso Senhor, ele permitisse a legalidade de pagar tributo a César, isso teria comprometido com os nacionalistas judeus, que não demoraria de acusá-lo de desacato à lei de Moisés, pelas palavras de Deuteronômio 17:15, que diz: olha, não podes colocar um estranho sobre ti. Isso foi explicado por eles como proibindo o pagamento de tributo a uma potência estrangeira. Então entenda, se ele reconhecesse a ilegalidade de tal pagamento, entraria em conflito direto com as autoridades romanas. Em um caso, ele ofenderia os patriotas judeus e seus próprios seguidores galileus. No outro, ele enfureceria os monarquistas herodianos que concordaram com o domínio romano. Agora, por um lado, traição às aspirações nacionais e patrióticas, às perspectivas messiânicas do outro. Traição contra César, o romano, e Pilatos, seu governador. Tal foi a armadilha preparada para ele. E tal foi a armadilha que armaram para pegá-lo. Eles colocaram a questão de forma tão categórica que lhes parecia exigir um simples sim ou não. É lícito pagar tributo ou não? O motivo que os levou a interrogar o nosso Senhor tão peremptoriamente foi o mais sinistro e insidioso. Os evangelistas, vendo sua conduta de diferentes pontos de vista, a caracterizam de maneira diferente. Essa diferença que descobrimos quando nós comparamos as passagens paralelas dos outros evangelhos, ela é muito instrutiva para nós. A conduta deles ao propor esse interrogatório envolvente era maldade de acordo com o primeiro evangelista, era astúcia de acordo com o segundo, era astúcia de acordo com o terceiro, enquanto que de acordo com o segundo evangelista era um ato de hipocrisia. A pergunta deles tinha uma conexão estreita e combinava todos esses três elementos. Foi concebida em maldade, embalada em astúcia e envolta em hipocrisia. Os fariseus eram tão mesquinhos quanto sem princípios e tão falsos quanto sem princípios e mesquinhos. Eles provaram sua falta de princípios quando eles fizeram essa coalizão antinatural que formaram com os herodianos, os assim chamados patriotas, aqueles que se opunham ao domínio estrangeiro com os políticos que possuíam o poder romano, os inimigos com os amigos de César, defensores da lei com os defensores de uma autoridade considerada hostil à lei. Se ele tivesse respondido afirmativamente, teria perdido sua popularidade. Se tivesse respondido negativamente, Jesus teria perdido a vida. E essa última foi a consumação desejada pelos membros dessa aliança profana de superstição com conveniência política. Naquela moeda havia uma imagem, a cabeça do então soberano reinante, Tibério, enquanto ao redor dela corria a inscrição usual, onde vinha o nome e os títulos do imperador. O nosso Senhor, como que surpreso, ele pergunta meio com ironia e meio indignado o que tudo isso significava e de quem era. A resposta inevitável deles foi: de César? E essa mesma resposta quebrou a armadilha e o pássaro escapou da rede do passarinheiro. Então disse o nosso Senhor: devolva a César o que pertence a ele. Devolva a César o que você reconhece ser dele. A cunhagem prova o rei aí da moeda, a imagem prova. A moeda oferece evidência de sua propriedade, enquanto por outro lado, você dá a Deus as coisas que são de Deus. Meus queridos, esse princípio ele é tão abrangente, tão importante, que embora bastante claro em sua orientação geral, ele foi entendido de maneira diferente. Alguns consideraram as duas partes da resposta como inteiramente distintas, como se pertencessem a esferas diferentes ou colocadas em planos diferentes, e portanto incapazes de colidir ou mesmo entrar em contato, como se dissesse:
pague seus impostos e cumpra seus deveres religiosos, mas mantenha as duas coisas separadas. Mas comumente eles são entendidos como dois departamentos separados do dever humano, ou como estando um para o outro na relação da parte com o todo. Entenda, de acordo com esses pontos de vista, o pagamento dos impostos civis, a observância dos deveres religiosos estão lado a lado e são igualmente obrigatórios, isto é, dar a César como governante civil, a obediência que pertence a Deus, que pertence a Ele, e a Deus como soberano espiritual, a homenagem da alma, estampada com a imagem divina e, portanto, que lhe é devido. No sentido mais literal e restrito, eu diria a você, de acordo com alguns, pagar os impostos civis ao governo de César e o tributo do templo para o sustento do santuário e serviço de Deus. Nós o entendemos aqui no sentido mais amplo de obediência ao nosso soberano terreno e de dever ao nosso Rei Celestial, como coordenado e coexistente, perfeitamente compatível, mas não competitivo. Certo? Porque esse grande princípio, quando ele é devidamente compreendido e posto em prática, se assim o fosse, teria evitado muitas colisões impróprias entre igreja e Estado, muitas invasões pecaminosas de um no domínio do outro. Teria impedido o poder papal, por exemplo, de esmagar coroas de reis. Teria evitado, por outro lado, a perseguição da igreja pelo Estado, como nos dias dos puritanos, e tantos outros males causados por consequência dessa união entre igreja e Estado. Tantos problemas que a gente tem visto até aqui na nossa realidade. Vamos lá? A gente vai descansar um pouco e em breve, assim que Deus nos conceda a oportunidade, a gente volta para continuar explicando esse capítulo 12 mais um pouquinho. Eu te vejo lá no próximo episódio. Em nome de Jesus, até breve. Tchau, tchau.